Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é uma introdução do conjunto dos números inteiros. A gente sabe que durante a história o homem teve a necessidade de contar, medir, agrupar e estabelecer relações. Por isso ele inventou os números, certo? Inventou símbolos para expressar essas situações. No sexto ano, a gente estuda o conjunto dos números naturais, que é o zero é composto do zero e os números positivos. Mas será que só esses números são capazes de solucionar todas as situações do nosso dia a dia? Ou a gente precisa de outros símbolos, de outros números para representar essas situações? Vou apresentar aqui um problema para vocês. Esse é o extrato de Paulo, certo? Paulo tinha no dia 13 um saldo inicial na sua conta de R$100. Aí ele recebeu o salário, 950, e fez um saque de R$500. E ficou no final de todas essas operações com 550. Vocês estão vendo que sem sinal fica confuso um pouco da gente entender o que é que está acontecendo? Então, não sei se vocês sabem, mas alguns bancos, eles representam essas situações assim. Eles vão representar com números positivos o dinheiro que você tem, ou o dinheiro que é depositado na sua conta, o salário. O dinheiro está entrando na conta de Paulo. E ele vai representar com números negativos o dinheiro que está saindo da sua conta. Então, esse saque seria representado no extrato real dessa forma, menos 500, certo? A gente sabe que no dia 16 aqui, o saldo de Paulo era R$550, ou seja, ele tinha na conta dele R$550. Qual seria o saldo se ele fizesse um saque de R$600? Ele ia ficar com dinheiro na conta? Ou esse valor não é possível? Se ele fizesse um saque de R$600, ele ia ficar com saldo negativo, ou seja, ele ficaria devendo ao banco R$50. Então, como vocês viram, só os números positivos não são suficientes para expressar todas as situações. A gente precisa dos números que a gente chama de números negativos. Que números são esses? Eles são os números menores do que zero. Então, eles são usados para representar situações de perda, de retirada, certo? E em alguns referenciais. Vamos ver outras situações. Aqui, realmente, a gente nunca vai ser exposto a uma temperatura negativa. Mas existem outros lugares do Brasil e do mundo que a gente tem temperaturas abaixo do 0 grau. E aí essas temperaturas, são representadas por números negativos. Aqui a gente tem 4 situações, né? E eu tenho aqui, ó, nessa cidade a temperatura é 31 graus Celsius, nessa é 17 graus Celsius, os dois acima de zero. E nessas duas, eu tenho aqui, ó, menos 1 grau Celsius, menos 5 graus Celsius. Então, a gente pode usar os números negativos para representar temperaturas. Outra situação, quando a gente vai medir a altitude, a gente considera o mar como referência, né? Não sei se vocês já ouviram a expressão a nível do mar. A nível do mar, a gente considera o zero. Tudo que está acima do mar são altitudes positivas. Tudo que está abaixo do mar são altitudes negativas, certo? A gente tem um exemplo aqui. Ó. Tenho aqui nessa figura um barco, um balão, um helicóptero, um submarino e um mergulhador, certo? Então, ó, o submarino encontra-se em qual altitude? Eu tenho aqui ó, uma reta numérica e tem aqui o submarino que está a uma altitude de menos 30 metros. O nível do mar está aqui, ó. Esse é o zero. Como o submarino está abaixo do nível do mar, a gente diz que ele tem uma altitude negativa. Então, ele está a menos 30 metros. O barco ele está no nível do mar. Ele está no zero. O balão está aqui, ó, a 30 metros acima do nível do mar. Então, ele está a 30 positivo. E o helicóptero está a 40 metros positivo, certo? Então, outra situação para representar altitudes. E vocês já devem ter visto, acompanhado aí seus esportes favoritos. Na classificação da maioria dos esportes,
dos critérios de desempate é o saldo de gols, né, ou o saldo de pontos. Aqui a gente está falando de futebol, no futebol seria o saldo de gols. O que é o saldo de gols? É quando eu faço a diferença entre os gols que a equipe fez e os gols que a equipe levou. Então, esse saldo ele pode ser positivo, ele pode ser zero e ele também pode ser negativo. Quando é que uma equipe vai ter um saldo negativo? Quando ela levar mais gols do que ela faz, né? Quando é que ela tem um saldo positivo? Quando ela marca mais gols do que leva, ok? Então, essas são algumas situações que a gente tem o uso dos números negativos no nosso dia a dia. Outra situação. Quando a gente entra num elevador, o andar térreo, ele é o nosso referencial, certo? Ele é o zero. Tudo que está abaixo do térreo, não sei se vocês já viram, né? Subsolo, garagem. Então, eles são representados com números negativos. Tudo que está acima do térreo são representados com números positivos, tá certo? Então, o que é esse conjunto dos números inteiros, professora? É a junção do zero, certo? Os números positivos, que são aqueles que a gente conhece do conjunto dos números naturais, e os números negativos, que são aqueles menores do que zero. Tranquilinho? E aqui uma pequena curiosidade do porquê do Z ser escolhido para representar os números inteiros, tá certo? É devido ao nome número em alemão, começa com a letra Z. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Visitem o blog da escola e façam as atividades. Tchau, tchau.